Boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez nas tardes da Vibe Mundial para te fazer companhia, para trazer um super bate-papo pra gente, bate-papo interessante. Hoje, olha, mamães, prestem atenção. Hoje eu vou entrevistar a Silmara Luz, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer em te receber também, a gente vai falar de um tema tão interessante, gente, porque a Silmara, ela é terapeuta especializada em saúde emocional das mães. Por isso que eu falo, mamães, fiquem aqui, né? Ela também é fundadora da mentoria Mãe Também é Gente, que é também o tema do livro. Um assunto que nós vamos abordar hoje é esse. Mãe também é gente. Com certeza. Que importante essa frase, né? Sim. Mãe também é gente. Coloque-se nesse papel, não se anule e não deixe que o outro te anule também como mulher. Com certeza. Né? Como gente. Gente, vocês podem nos acompanhar em 95,7 FM. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Então, você pode também nos acompanhar pelo YouTube. O jeito mais prático é acessar vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direitinho para o nosso YouTube. Lá tem todas as nossas redes sociais, aplicativo, todos os links estão lá. É só clicar e acessar. E lá no YouTube já clica, né? Já se inscreve no canal e seja avisado cada vez que a gente está no ar. E todos os dias, 16h30, com exceção de segunda-feira, às 16 horas, tem Mundial e você. E vamos bater papo? Vamos. Principalmente, o que te fez falar para as mães, Silmara? O que me fez falar para as mães foi a minha própria dor, né? Eu fui uma mãe puérpera de pandemia. Então, meu filho nasceu ali no finalzinho de 2019. E eu sempre quis ser mãe. E quando eu me tornei mãe, eu me deparei com o que eu fui fazer na minha vida. Uma incerteza de uma pandemia, um luto do pai, várias coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo. E eu não me sentia mais gente. Então, eu acho que esse foi a principal inspiração para o meu título, né? Eu sentia que a minha vida estava resumida em ser mãe e dar conta das coisas que eu tinha para dar. Pronto, a Silmara de antes não existia, não existia mais. Uau! Sim. Aí você traz agora também, aí você começou a estudar, porque aí você traz um livro que é profundo, Sim. né? Que fala para mulheres, né? Até se você ainda não é mãe, é interessante que tem essa leitura com certeza, também, não é? Com certeza. Porque aí já se prepara, porque ninguém se prepara, né? Não, é muito engraçado, né? A gente só vai no médico quando a gente tá doente, né? A gente não faz um check-up antes, né? É muito mais difícil, né? Não é? Me fala então desse livro, o que eu encontro aqui? Esse livro, ele é o desenvolvimento de toda a minha metodologia, né? Foram vários anos aí de estudo para tratar mães com problemas emocionais com a chegada dos filhos. Então, mães que não se sentem, não têm mais uma identidade, mães com problemas de questões de baby blues, depressão pós-parto, ou até mesmo nenhum desses problemas, mas simplesmente que não está conseguindo se encontrar nesse novo papel, que está atrapalhando o casamento, dentre outros problemas que a gente encontra aí com a chegada das crianças. Cada mãe tem uma história, sim, né? Sim, e nem tudo é depressão pós-parto, né? É importante dizer isso, né? Que tudo virou depressão pós-parto, nem tudo é depressão pós-parto. Aí você começou a atender essas mulheres, sim. né? Atender mães. E quais são as principais dificuldades, independente das dificuldades da Silmara, que essas mães trazem para você? As principais dificuldades são relacionadas à divisão de tarefas com relação aos filhos. Então, essas mulheres vêm de uma culpa muito grande, do tipo, eu queria ter a minha vida de antes, mas eu me sinto culpada por deixar meu filho com outra pessoa. Então, elas vivem um dilema. Então, elas não conseguem ainda se enxergar nessa vida nova de mães. E aí, elas buscam incessantemente pela vida antiga. Isso gera dor e sofrimento, né? Porque a sua vida antiga você realmente não tem mais. É uma vida nova, né? E aí, cabe a gente conseguir se encaixar nessa vida nova, entendendo que nós somos gente também. Não acabou ali, né? Não acabou. Pelo contrário, eu hoje falo que eu sou muito mais realizada depois que me tornei mãe do que antes disso. Você entendeu o processo, Entendi, né? o processo. Demorou, mas entendi. Né? Que você falou que passou por dores, né? Muitas. E qual foi a principal dor que você sentiu? Eu falei assim, não, agora eu preciso colocar minha
minha cabeça no lugar e falei assim, eu sou mãe, mas eu também sou mulher. Sim. Foi quando eu descobri que meu filho era autista. Ah, Então, eu tenho um filhinho de 5 anos, né? Ele é autista, nível suporte 2. E aí ele foi crescendo, e a fala não vinha. E a fala não vinha, e ele não falava, ele não falava. E aí eu dediquei a minha vida a ser uma boa mãe. E eu não percebia alguns sinais que ele me dava. E foi aí que eu entendi que enquanto eu não cuidava de mim e do meu emocional, enquanto eu ignorava o que eu estava sentindo para ser uma boa mãe, eu jamais seria uma boa mãe. Porque eu não ia conseguir compreendê-lo se eu não estava compreendendo a mim mesma. E foi aí que eu entendi que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. E hoje, graças a Deus, meu filho é super falante, super desenvolto, né? Tem as terapias dele, tem as questões dele, porque autismo é uma condição, não tem cura. Mas ele é uma criança muito diferente do que ele já foi um dia. Né? E graças a essa transformação. Graças a isso. Hoje, Silmara, a gente se depara com muitos diagnósticos, né? Não só para os adultos, como para as crianças. Isso. E né, os pais, muitas vezes, não estão preparados para lidar com aquilo. É como a gestação, né? É isso mesmo. Cada ultrassom, cada exame é um momento de tá tudo bem, então, né? É isso mesmo. Não é? Como que você orienta as futuras mães ou as mães a lidar com qualquer informação que chegue até elas, né? Você falou, por exemplo, da culpa. A gente precisa eliminar essa culpa, encarar o problema de frente, mas também não fazer tudo isso sozinho. Emocionalmente, a gente tem que estar estabilizada, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é entendendo que não é sobre nós, né? Por exemplo, na questão do meu filho, eu me senti péssima. Como assim eu tenho um filho autista, meu Deus? E não é sobre nós, não tem a ver com as suas capacidades, né? E eu acho que a culpa vem muito a respeito disso, né? De, ai meu Deus, eu não dei conta. Mas não é sobre nós, é sobre uma outra vida. Tem uma outra vida ali que precisa de um olhar para aquela vida. Então, não é algo que você fez ou que você deixou de fazer. A gente também precisa entender que numa criação de uma criança existe o pai também. É uma figura importantíssima e muitas vezes ela é negligenciada pelos pais e às vezes pelas mães. Ah, mas ele não sabe fazer, mas ele não dá conta de fazer. E eu posso falar por experiência própria que o pai só precisa de tempo. Ele precisa de tempo e paciência da nossa parte. Porque a dinâmica dele também muda. Exatamente. Dentro da casa e do casamento. Com certeza. O meu marido, ele era um pai que ele não era participativo. Com paciência da minha parte, acho que foi a parte mais difícil, com paciência da minha parte e insistência, ele se tornou um pai super participativo. Inclusive, hoje, para eu estar aqui, ele está com ele na terapia dele. Tem esse apoio, né? Exatamente. E assim, eu confio plenamente em deixar Miguel com ele, porque eu sei que ele vai cuidar muito bem. Essa confiança acaba sendo muito importante quando você deixa o filho com Sim. uma outra pessoa, né? Sim. Quer seja na escola, quer seja com um familiar, sim. com uma amiga próxima. E essa confiança, ela é criada quando a gente confia na gente. Porque o que acontece? A gente acha na nossa cabeça que só a gente sabe cuidar. Que ninguém vai fazer igual a gente. E realmente ninguém vai fazer. Cada um vai ter um jeito. E que bom que cada um tem um jeito. Porque assim a criança, ela cria vários vínculos. Então, por exemplo, amizades. Vamos pensar nas nossas amizades. Com certeza, uma amiga sua não é igual a outra. E o seu sentimento por uma não é como da outra. Mas a gente precisa disso pra gente ter um relacionamento. A criança também precisa disso. Ele precisa desenvolver esses sentimentos diferentes por pessoas diferentes. E aí, muitas vezes, a nossa insegurança, por medo de que nossos filhos gostem mais de outra pessoa do que da gente, a gente acaba querendo abraçar tudo e querer ser suficiente. E eu vi uma frase uma vez, que acho que essa frase me marcou muito, que a pessoa que estava falando falou assim, que o principal papel da mãe é ser desnecessária para a criança. É você criar a criança para que ela seja independente de você. Quando você vê que a sua criança ela tá dando passos sozinhas e que você é o porto seguro dela e não o mundo dela, que ela pode voltar para você, mas que você não deve ir com ela, quer dizer que você tá fazendo o papel de mãe direito. Que legal, né? É. Importante isso. Porque ela também vai para a escola de uma forma, né? Ela precisa socializar com outras crianças. A gente vive um momento hoje onde muitas famílias têm filhos únicos. Sim. Isso é uma realidade. E, acho que é a maior parte hoje em dia. E as famílias tiveram que
se remodelar. Sim, sim, sim. Não é? Eram 2, viram 3 e dificilmente vão virar 4 ou 5. Sim. Não é? E essa participação do masculino também acaba sendo muito importante tanto para os meninos como para as meninas, certeza. por causa dessa diferença Sim. entre homens e mulheres. Sim, e aí nem é tanto uma questão só de gênero também. Existem várias pesquisas que demonstram, até pesquisas em roedores mesmo, que demonstram a importância da figura paterna no desenvolvimento cognitivo. Então, no desenvolvimento cognitivo das crianças, existem coisas que sim, só os pais podem fazer. E a gente acha que não, né? Muitas vezes a gente acaba negligenciando essa participação do pai. Mas a participação do pai, ela é benéfica para todos. Ela é benéfica para a criança, ela é benéfica para o pai, porque eu vi dentro da minha casa um menino se transformar em homem, que era o meu marido, que era uma pessoa com responsabilidade sim, mas quando ele se viu pai, com essa conexão com o filho, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. É benéfica para a mãe, que ela vai ter com quem compartilhar o peso, e é benéfica para o casal, porque eles vão começar a se compreender. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas a minha vida é assim, assim, assado, e o meu marido não entende. Meu marido acha que só porque eu fico em casa, eu não faço nada. Divida com ele esse fardo para você ver como ele vai entender. Porque ele também vai ter as responsabilidades com a criança. Ele também vai começar a entender. E as mulheres têm muito isso, né? De não falar. Exatamente. Elas não falam abertamente o que estão sentindo. É mais fácil reclamar. Mas tá na cara dele, como é que ele não vê? E eles não vão ver. Porque é outra dinâmica. E assim, a cabeça deles funciona diferente da nossa. E eu falo sempre isso. O óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, um alinhamento de expectativa, que a boa e velha conversa, ela é muito negligenciada hoje. Do tipo, mas ele tá vendo o que tá acontecendo. Acreditem, às vezes ele não tá vendo o que tá acontecendo. E não é por maldade, não. Às vezes ele não tá vendo mesmo. Porque é muito claro pra você. Mas talvez para ele não seja. É claro para quem está vivendo a situação. Exatamente. Mas quem está de fora parece que tá você tudo pode bem. evitar muitos problemas falando óbvio. Muitos problemas. Falar, gente. Se comunicar. É parece tão importante, que ninguém né? mais se comunica como antes, né? Não mesmo. O se comunicar de verdade, né? Sim. Né? Expor o que está sentindo, Expor o que quer. E também estar preparada para ouvir. E tem que ouvir. Isso é importante, porque às vezes eu falo muito, quando eu vou responder caixinha de Instagram, do alinhamento de expectativa. Eu falo, gente, alinhe as expectativas com o seu esposo, mas também esteja preparada para ouvir, porque ele também tem coisas a falar sobre você, que na nossa cabeça a gente não faz nada. E aonde vai entrar num equilíbrio. Exatamente. Às vezes você faz coisas que pra você é bobo, mas pra ele não é. Quantos casamentos não acabam por isso, Muitos, né, Silmara? Diversos. Não Principalmente tô nem falando depois... de filhos aqui, hein? Sim, mas com a chegada dos filhos, a dinâmica do casal muda. E muitas vezes, se o casamento ele já não é forte o bastante antes, é ali que ele entra em crise mesmo, né? E muitos casamentos não duram. Tem muitos casamentos que acabam com a chegada das crianças. Né? Então dá pra salvar. Com certeza, dá pra salvar. Ouvindo, falando, Sim. aceitando. Mudando, propondo mudanças. A gente vai evoluindo, né? Exatamente. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo também. Exatamente. E o que não tá bom, a gente vai alinhando, né? Isso. Vai acertando, vai aparando as arestas. Isso mesmo. Não é? Sim. E acho tão importante isso, né? Porque a gente tá falando de relações humanas. É isso. E, na verdade, é isso, né? Eu falo que maternidade, ela se tornou algo... a maternidade. Todo mundo vê a maternidade como algo sobre-humano. Mas a maternidade, ela é um relacionamento. Ela é nada além de um relacionamento. Então, por que acontece tantos problemas na maternidade? Porque a maternidade, ela se tornou um sonho, hoje em dia. Mas ela não pode ser vista como um sonho, porque sonho, ele é 100% bom. E quando você chega na maternidade, ela não é 100% boa. É como um casamento. O casamento não é 100% bom. Ele tem os altos e os baixos. A maternidade, ela é só um relacionamento. Tem uma atriz que eu não me lembro quem é agora no momento, que ela falava do peso da maternidade. A Samara Filippo. Samara Filippo. Sim. Qual é o peso da maternidade? Sim. E ele fica maior por conta das expectativas. Porque a gente romantiza muito a maternidade. Porque é lindo e maravilhoso. Existem muitas influenciadoras que elas fazem o desserviço de mostrar nas redes sociais só a parte maravilhosa. E a maternidade, ela é linda. Só que a gente não pode ignorar a parte trabalhosa. São 24 horas que a gente Sim, passa. Exato. E que passa por momentos diferentes. Sim. E nem sempre a criança vai estar, por exemplo, sorrindo. Não, a maioria das vezes ela não... E nem dormindo, ela vai estar chorando. Querendo mamar de noite, exatamente. E são fases diferentes, né? Sim. Quando é o bebezinho é uma fase, com 1 ano já
Já vai mudando. Sim, e isso começa a melhorar quando você consegue enxergar que é um ser humano. Então, é um ser humano que, querendo ou não, ele tem as vontades dele. Assim como eu não posso obrigar uma outra pessoa a fazer as minhas vontades, eu também não posso obrigar a criança a dormir a hora que eu quero, a comer a hora que eu quero. Não tem como. E como que você orienta as mães a colocarem uma rotina nesse dia a dia, até pelo bem-estar da criança? Sim, um pouquinho antes de acabar o ano, eu participei de algumas outras entrevistas para falar sobre as férias escolares. Que eu acho que as férias escolares é um período desafiador. Para mim, sempre é bem desafiador. E aí, o que eu sempre falo é... A primeira coisa para você pôr uma rotina, para você pôr atividades, a gente sempre procura por dicas, né? 5 dicas para fazer com as crianças nas férias. Mas eu acho que a melhor e a maior dica é observe a sua criança. O que ela gosta de fazer? Quais são as motivações dela? O que ela gosta, o que ela não gosta? Por exemplo, se eu ver numa revista, brinque de massinha com a sua criança de 5 anos. Geralmente, as crianças de 5 anos gostam de massinha. Meu filho odeia. Então, vai ser super frustrada essa atividade. Então, acho que a primeira coisa é, olha para sua criança como uma pessoa mesmo. Observa ela. E aí, sim, você vai conseguir lidar com as coisas. O que ela gosta, o que ela não gosta, você vai conseguir lidar melhor com rotinas, entre outras coisas. E qual o papel do diálogo com a criança para que dê também esse bem-estar de mãe como gente? Sim, com certeza. O diálogo com a criança, primeiro ponto, é a gente enxergar a criança como ser humano. Né? Primeiro ponto. Não é eu mando e você obedece. Claro que você tem uma autoridade, porque precisa ter, criança precisa de limites, mas é também ouvir a criança para que ela se sinta confortável de compartilhar com você as coisas. Quando ela está confortável, a gente fica confortável também. E vice-versa. Quando a gente está confortável, eles também ficam. Porque quando a gente está irritado, eles ficam irritados. Quando a gente está sem paciência, eles ficam sem paciência. Quanto mais a gente está com pressa para que eles façam uma coisa, mais hora eles fazem para fazer aquela coisa. Né? Então, é encarar a criança como uma pessoa. São as birras, né? Sim, a fase das birras. Maravilhosas, né? São as birras. Mas se colocar esse diálogo e deixar a criança falar também, entra num denominador comum, né? Com certeza. Claro, lembrando sempre que limites são importantes, né? A gente tem uma linha muito tênue entre a educação positiva e a educação permissiva, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre educação positiva que claramente é permissivo, que a criança não tem limite nenhum. Então, é importante, sim, você dar limites para a criança, mas também é importante que ela se sinta segura. É perigoso até, né? Aí a gente lembra das telas, por exemplo. Sim, tela é complicado. E agora a gente está com a polêmica de celulares na escola. Sim. Também. Aí são crianças mais velhas, mas mães são mães. A partir do momento que nasce um bebê, essa mãe é mãe para a vida toda. Exatamente. Ela vai ser mãe de adolescente, não só de bebê, de criança de 5 anos. E não tem uma escola. Né? A sua escola é seu filho. Você tem que olhar para ele, para aprender com ele. Né? E para você, qual esse limite de telas? Essa deve ser uma questão, né? Tipo assim, com filhos adolescentes, meu filho não larga do computador, dos jogos e as crianças menores, elas já olham para a tela de um celular. Criança recém-nascida já tá olhando para a tela do celular. E assim, já estão entendendo como que funciona. O dedinho vai assim lindamente na tela, passando. Nascem sabendo, exatamente. Né? É a evolução da espécie, isso, É gente. Isso mesmo, é isso mesmo. Né? E como que é a sua orientação? Esse limite é importante também para que ela tenha outras atividades? Com certeza. Existem muitos estudos que comprovam que as telas, elas agridem as formações de sinapses, né, das crianças. Então, criatividade fica comprometida, interação social fica comprometida, vários estudos. Então, isso eu acho que todo mundo meio que já sabe. Só que existe a polêmica, né? Tá bom, e se eu não pôr na tela, o que eu vou fazer? Porque, realmente, tirar da tela dá muito trabalho. Dá trabalho. Então, eu acho que é o meio termo. O meio termo, ele não peca pra lugar nenhum. Então, tipo, não eu preciso. Eu recorro à tela muitas vezes quando eu preciso. Então, às vezes, eu boto meu filho pra dormir à tarde, porque ele dorme à tarde, eu vou atender. Às vezes, eu não tenho ninguém pra ficar com ele. Enquanto ele tá dormindo, eu tô atendendo. Ele acorda no meio do atendimento. Eu dou tela pra ele, enquanto eu tô atendendo. Mas aí, eu consigo ver o meio termo. Mas da onde que vem o meio termo? Eu olho pra ele. Então, meu filho, por exemplo, ele é autista e ele fica extremamente agitado com telas. Então, eu sei qual é o limite dele de tela, porque eu olho pra ele, eu vejo até onde vai a agitação dele. Opa, pra ele é 2 horas. 2 horas já deu, senão ele fica extremamente agitado e aí ele já fica mesmo Exatamente. agitado. Mas não quer dizer que toda criança seja assim. Então, eu acho que é ter o bom senso entre saber equilibrar as coisas.
nem ao sul, nem ao norte, né? É saber que faz parte do nosso dia a dia, não tem como você proibir. Né? É igual a questão de dar açúcar para as crianças, né? Não tem como você falar, não, você nunca vai comer açúcar na vida. Uma hora ela vai comer. E se você proíbe demais, quando come, morre de comer, né? É só ir pra escola, já vai comer. Exatamente. É só começarem a ter as festinhas de Exatamente. aniversário. E a mesma coisa, a tela. Não tem como você falar, você nunca vai assistir tela. A gente vive num mundo globalizado, que tudo é a tela. Mas também não pode deixar a criança completamente na tela. Então Tem que precisa dar ter um meio termo. Outras distrações também Exatamente. são interessantes. E no caso da alimentação, oferecer coisas gostosas também, né? Mas e qual que é a dificuldade? Dá trabalho. E dá muito trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que eu falo que é onde as mães sentem a dor. Porque a maternidade, ela é vista como romântico. Só que ela dá muito trabalho. E aí, quando você chega com um sonho de ser mãe, aí você vê o tanto de trabalho que dá, você fala, meu Deus, mas não era isso que eu queria, né? Então, ela... Não dá pra devolver. Não dá pra devolver, exatamente. Então, é o alinhamento de expectativa. E eu acho que as mídias hoje, as mídias sociais mesmo, Instagram e tal, eles... Nesse sentido, existem muitas pessoas que fazem um desserviço de mostrar a maternidade como algo, oh, meu Deus, é lindo e maravilhoso. É maravilhoso, eu amo ser mãe. Mas dá trabalho. E a realidade é que às vezes eu tô de saco cheio, às vezes eu me irrito, e é normal. É como qualquer outro relacionamento. Tem que assumir isso. Né? Exato, e tá tudo bem. A hora que você assume isso, você é gente. Exato. Você assume Como o papel uma pessoa. de gente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque tem dia que você acorda... De saco cheio. Sim, é isso mesmo. Não é isso, acontece com tudo, né, Jean? Você como pai... como avô. Mas como avô é melhor. Né? Você devolve pro filho, vai lá, toma que o filho é teu. Seu papai. Né? O toma que o filho é teu fica assim, ficou muito enraizado, né? Isso mesmo. Porque aí você tira de você a responsabilidade. É isso mesmo. Mas qualquer informação que chegue à criança ou ao adolescente é um aprendizado para ele. E pra você também. Independente de quem Sim, é, né? E pra gente também. E pra gente também. Eu costumo dizer que os filhos, eles são a maneira que Deus... a chance que Deus nos dá de nós aprendermos de novo as coisas. De nós olharmos pra gente. Mas é muito difícil você conseguir olhar desse jeito quando você tá passando no meio do perrengue, né? O meio da dor, o meio... do baby blues, das frustrações, das madrugadas que a gente não dorme. Aí você olha pra trás agora. Exatamente. Né? Aí, hoje eu consigo agradecer a Deus por tudo isso, mas no momento em que aconteceu, não. E é normal que não se agradeça, né? Às vezes as pessoas podem escutar falando, ai, mas eu não tô sentindo isso. Mas é normal. É normal. A gente precisa curar essa dor primeiro para conseguir ressignificá-la. E como você disse, nem tudo é depressão pós-parto. Não. Então, muitas vezes, a gente precisa assumir quais são os sentimentos que estão passando por aí. Olha, eu vou te dizer que a cada 10 meninas que chegam com queixas parecidas com depressão para mim, uma é depressão. Muitas vezes é alimentação, sabia? Alimentação, é suplementação, porque a suplementação não é feita de maneira adequada, porque a gente só pensa na criança. Vamos cuidar da criança, levar a criança pro pediatra, mas e você? Você tá amamentando, o seu corpo passou por várias transições hormonais. Como é que será que estão suas vitaminas? E às vezes a falta de uma vitamina, ela causa sintomas muito parecidos com depressão pós-parto. Fora a exaustão, né? A exaustão, a falta de sono, né? Falta de sono, que a gente não dorme mais 8 horas nunca na vida, né? Nunca. Então, tem todas essas questões. A nossa culpa em lidar com o cansaço, né? Eu já peguei várias mães que não conseguiam dormir durante a noite, tinham a possibilidade de dormir durante o dia, mas se sentiam culpadas. Porque não sabe lidar com isso de dormir durante o dia. Porque a mulher tem esse negócio de sempre estar produtiva. Sempre preciso estar produzindo alguma coisa, né? Então, também tem essas questões. E a mulher, se ela tá só em casa, ela fica buscando coisas em casa pra fazer. Como se em casa não fosse o suficiente de trabalho, não né? é? O livro, ele traz um método que você desenvolveu, então tá aí aberto para todas as pessoas poderem também checar. Ela já começa calibrando o GPS, Sim. não é? E o livro tá
à disposição Na Amazon. na Amazon. Isso. Mãe também é gente. E a mentoria acontece constantemente? Sim, a mentoria ela é individual, né? Então, ela é um processo terapêutico. Eu atendo no 1 a 1. Então, ela é um processo individual. O método é todo esse método que está no livro, só que com o meu atendimento. Tá, e quem quiser contato com você? É só acessar meu Instagram, @eusilmaraluz. Silmara Luz, o Instagram da Silmara Luz, que tá aqui comigo hoje. Mãe também é gente. A hora que ela entendeu isso, ela se transformou e tá aí ajudando várias mulheres que passam por isso. Sim. Obrigada, viu, Silmara? Eu que agradeço. Papo incrível que a gente teve aqui hoje, ó. A gente tá falando da gente. Exatamente. Tá falando das mulheres, das mães. Isso mesmo. E os pais também acabam entendendo muito disso, Com né? certeza. Dessa dinâmica, porque também faz parte da família. Com certeza. Obrigada, viu? Muito Sucesso obrigada. pra você, que esse livro te traga muitas alegrias, assim como a vida familiar, né? Sim, com certeza. Gente, o Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.